Paz, meus irmãos. Na Santa Paz por aí, na graça de Deus. Gente, eu não gravei nada ontem. Até gravei algo no dia anterior, mas depois eu resolvi não colocar aquilo que eu gravei. A grande verdade é que, ultimamente, eu tenho andado um pouco meio triste, certo? E eu não sabia de onde estava vindo essa tristeza, certo? E faz tempo já, faz bem tempo, lá no fundinho, pelo mais alegria da salvação que eu tenho, que é algo espetacular, algo que, né, só quem tem que sabe, né, como funciona esse negócio. A alegria da salvação, a alegria que vai, né, que a hora que eu pergunto para mim, Zezinho, você tá salvo? Aí Ana, é bem essa alegria, né, esse negócio dentro. Isso não sai, né? Isso não existe dentro de mim. Mas no fundo, lá não tinha uma outra parte de mim que estava triste, como se eu, né, uma parte figurada de falar, porque eu sentia como se as coisas não estivessem andando para nós conforme deveria andar, certo? E ao receber essa mensagem hoje de manhã, né, eu estava abrindo o Zap hoje, né, porque eu não estou tendo nem tempo de abrir o Zap, trabalhando, certo? E veio né, eu abri das mensagens e falou para mim: acreditar é mais fácil do que pensar, certo? Existe muitos mais crentes do que pensadores. Eu não concordo com essa frase, certo? Por que eu não concordo? Certo? Acreditar é mais fácil? Não é, certo? Crer, certo? Crer é muito difícil, certo? Você olhar uma pessoa que precisa de ajuda, eu creio que Jesus pode ajudar ela, certo? Jesus Cristo pode ajudar ela, que assim como ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de outras pessoas. Porque tem certas coisas, gente, que não foi eu que fiz, foi o próprio Deus, certo? Na hora que eu precisava de uma ajuda, numa área que eu não tinha como ajudar, certo? Não tinha, eu mesmo me ajudar, não tinha como. Eu vou contar uma historinha pequenininha para vocês, certo? A minha oficina era do lado de lá da rua, eu não conseguia pagar o aluguel. Paguei o aluguel durante mais de 25 anos, sempre paguei, certo? Com dificuldades aqui, dificuldades dali, porque afinal de contas eu vim para Franca com as mãos na frente e outra atrás, certo? E o analfabetismo não ajudou muito, né? Porque o analfabetismo só atrapalha a gente. E eu pelejei, pelejando, né? Sou um sobrevivente, certo? Pelejo para sobreviver também, certo? Um dia eu cheguei em frente à oficina, né? Deixei o carro mais em cima na rua aqui, descendo. Aí eu fui descendo pro lado da oficina assim para abrir o portão. Eu olhei para dentro da oficina, bati um negócio assim, falei, Senhor, eu olhei para o céu, falei para Deus, falei, Senhor, né? Não adianta mais, né? E eu não consigo pagar o aluguel. A oficina do jeito que tá, não tá me agradando. Eu não consigo nem, né, pintar a oficina, melhorar a oficina, certo? Vamos entregar isso aqui então, entrega pro dono dele, né? Deixa ele resolver então, né? E ele já, por final de contas, ele já está depois na justiça também, certo? Aí Deus bradou no meu coração, falou assim, olha, Zazinho, o problema do Olívio e eu é comigo já, não é com você mais, o problema do Olívio é comigo, certo? Não adianta mais, é, como é individual isso aqui, vai para o Zap, depois vai para o YouTube, pessoal, então, né? Então, o dono do terreno chamava Olívio, né? Chama o Olívio. Graças a Deus está vivo lá. Dá tempo de fazer um concerto com Deus. Esse vídeo vai para ele também. Dá tempo de fazer um concerto com Deus e ganhar salvação. Certo? Que é o importante, mais importante para mim nessa terra. Certo? Aí o. Cara, quando foi 9 horas da manhã, apareceu um senhorzinho na minha oficina. Certo? Nós já tínhamos começado a conversar já com o Sr. Pedro, certo? O Sr. Pedro, né? Olívio também, um abração. Deus te abençoe, tá? Certo? Esse vídeo vai para o livro também. É...
Então, 9 horas da manhã, o Sr. Pedro apareceu na minha oficina, certo? E falou, Zezinho, 2 horas da tarde, você vai lá na minha casa, que eu vou chamar o pedreiro lá, né, o Jamil, um abração para você também, Jamil, certo? E que Deus te abençoe, né? Que Deus abençoe todos vocês, tá? Aí eu quando foi 9 horas da manhã, o Sr. Pedro veio na minha oficina, né, e me falou essas coisas, né? Para mim ir lá na casa dele 2 horas da tarde, certo? Que ele chamou o pedreiro lá para ver o que precisava ser feito. Que ele estava preocupado comigo, né? Que eu podia ser despejado de uma hora para outra, né? Essas coisas assim. Cara, quando foi antes das 11 horas, o oficial de justiça chegou na oficina, certo? E aí nós conversamos, tudo lá, não vou entrar todos os detalhes, né? Nós conversamos, e o oficial de justiça falou para mim, não, então eu te dou um tempo para você, era véspera de carnaval, certo? Aí o oficial, nós conversamos, falou assim, então eu te dou um tempo para você tirar tudo, né? E eu orando ali, falei, senhor, o senhor vai me tirar a oficina? Eu perguntei para Deus, né? Em pensamento perguntei para Deus, o senhor vai me tirar a oficina? Certo? Fazer o quê? Não posso fazer nada. Aí eu conversando com o oficial de justiça, falei, não, eu te dou um tempo para você tirar suas coisas daqui de dentro então. Certo? Eu tinha que fazer você tirar agora, mas eu vou te dar um tempo, porque é muita coisa, você não consegue tirar, né? Uma hora eu conto mais detalhes esses negócios. Aí fechamos o assunto ali, ele me deu um tempinho para me tirando minhas coisas. Aí eu fui 2 horas da tarde, até então ainda fiquei, né? Quer dizer, eu fiquei em paz, mas porque Deus colocou paz no meu coração, porque qualquer homem nessa história, certo? Né? Onde eu vou colocar minha família? Porque eu trabalhava tudo em família ali, certo? Meus filhos, minha família, né? Que trabalhava comigo, certo? E eu não consegui resolver essa situação, né? De outra forma. 2 horas da tarde fui na casa do Sr. Pedro, a hora que eu estava saindo para ir na casa do Sr. Pedro, eu falei, Senhor, eu estou indo lá, mas eu não tenho condição nem de comprar um tijolo, nem ser um pouco de pedra, um pouco de tijolo para fazer o que tem que fazer ali. Como é que faz? Eu não, da minha parte não tem jeito, certo? Mas vou lá. A hora que eu estava indo e falando isso para Deus, né, em pensamento, eu falei para Deus, o Espírito Santo bradou no meu coração. Então assim, Zezinho, você não vai falar nada. Não fala nada. Deixa esse problema que eu resolvo, certo? O que ele quis dizer para mim foi isso ali, né? Não lembro todas as palavras, porque faz tempo isso, né? Mas se você não fala nada, você fica quieto. E me trouxe algumas memórias do passado, quando eu estava aprendendo o ofício de oficina, que eu chegava na minha casa, a minha mãe falava assim, agora o Zezinho tem que sair da oficina para poder ajudar dentro de casa, para poder pagar aluguel, água, força, negócios lá, pagar... Ah, não, nessa época eu já estava pagando a prestação do terreno, certo? Então, essa é da minha mãe lá, que ela mora lá até hoje, na de São Luís, na cidade de Franca. Aí eu peguei e né, ele me trouxe isso, assim, era eu que punha a mão na sua boca e não deixava você falar nada. Você via que os problemas ali eram resolvidos entre sua mãe e seu irmão mais velho, certo? Aí eu peguei e falei assim, então tá bom. Certo? Eu fui para lá, para casa do Sr. Pedro, nós sentamos, ele decidiu fazer tudo que eu precisava, certo? O que eu não tinha, ele construiu para mim, certo? Agradeço demais a Deus pela vida do Sr. Pedro até hoje, né? Hoje nós já temos liberdade para conversar sobre esse Deus maravilhoso de uma forma mais gostosa. E então, essa é uma parte da história minha, né? Por isso que eu não concordo com essa palavra, certo? Com esse, né, é mais fácil acreditar, certo? Eu tenho amigos, tenho pessoas que vai receber esse dois que hoje estão na cadeira de roda, certo? Eu gostaria muito que ele cresça, que o meu Deus pode tirar ele da cadeira de roda, certo? Que eu já orei por pessoas, Deus não deixou ir para a cadeira de roda, certo? Até hoje eu oro por elas, certo? Problemas crônicos de saúde, certo? Mas para tudo isso, pessoal, nós precisamos buscar, buscar Deus, certo?
olha para o céu e pergunta, Senhor, e aí, como é que faz? O que o Zezinho está falando é certo, é errado, certo? E dá um crédito para a Bíblia. Gente, lê as escrituras, lê a Bíblia, certo? Não vai atrás de catolicismo, de evangélico, de xixinoê, não, só não, certo? Pede para Deus, Senhor, a escritura está aqui. Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo. Presta bem atenção na história de Jesus Cristo, certo? A história do Senhor Jesus Cristo. Não dá, gente, não dá para negar que tinha algo mais em Jesus Cristo. Não tem como. Como que o cara chega num lugar, certo, e fala, veja, enxergue, certo? Você pode ver que aqueles que buscavam ele, que procuravam ele, não saía de mão banana, não saía de mão, né? Os leprosos lá, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar, certo? Seja curado. Certo? Curou os 10, só um voltou para agradecer ele. E eu quero ser esse cara que voltou para agradecer o Senhor Jesus Cristo. Tem buscado ser esse cara, né? No meio de muita gente que se perde, porque não é verdade, né? Que é fácil crer. Não é fácil crer, não, gente, é difícil. E outra, quanto mais eu estudo a respeito dele, mais difícil vai ficando, viu? Aí você vê a autoridade, você vê poder, você vê tudo, mas você vai se sentindo como se quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Então você vai se sentindo fraco. Aquilo que você já aprendeu já não é suficiente mais. Você quer mais, aprender mais, certo? Quando você ama, você começa a conhecer Deus, você começa a amar Deus, você quer conhecer Deus mais. E muitos se perdem nessa caminhada. Já que eu não vou conseguir, então eu desisto. Senta e desiste. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que prosseguir, entender. E fazer disso, né, o seu alvo. Conhecer mais de Deus, conhecer mais do Senhor Jesus Cristo. Tem que ser do nosso alvo, certo? O nosso alvo tem que ser esse. Porque igual eu falei, eu estava meio triste e não sabia por quê. Aí eu fui assistir, ontem apareceu no YouTube uma mensagem do Ricardo Robertella. E parece que foi em janeiro essa mensagem, essa agora, né? Esses dias agora que ele gravou isso. Certo? E ele está falando sobre a igreja brasileira, que a igreja brasileira está passando por problemas. Assim, então é isso aí. Aí fechou o assunto na minha mente. Assim, então é por isso que eu estava andando triste e não sabia o porquê, certo? Como eu não busquei de Deus, saber porquê, eu já tinha isso. Só que isso lá vinha acontecendo no meu coração desde que eu me desliguei de um ministério aí, certo? E fui para outro ministério, certo? Mas eu já tinha isso, né? No meu coração. Eu falei assim, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? A igreja brasileira não está bem. Igreja... E lá vem pondo eu para orar, jejuar em cima disso, mas eu não estava conseguindo fechar o assunto. Aí com o Ricardo Bortella falando sobre a igreja, né? Foi uma outra pessoa que postou a mensagem. Eu esqueci o nome dele agora. Mas tá bom. É só vocês procurarem de Ricardo Robertella, vocês vão ver mensagem da semana. Se não for me engano, ele estava em Belo Horizonte. Ele falou que na mensagem ele falou que ele estava em Belo Horizonte, pregando em Belo Horizonte. Certo? Então, né, eu creio que vale a pena mais a gente buscar desse Deus, buscar fazer algo especial, algo, né, algo mais com esse Deus perfeito, maravilhoso, santo, porque o Senhor é santo, o Senhor, Deus nosso, é santo. E se nós estamos nos sentindo meio longe dele, é porque tem algo errado e a gente precisa consertar, certo? Graças te dou, ó meu querido, meu Salvador, querido Deus, querido Pai, querido Pai, louvado seja teu nome, meu
um louvor sendo a ti. Né? Que o Senhor esteja mesmo abençoando você de uma forma linda, maravilhosa, grandioso, né? Grandiosa, né? Porque Ele é grande, perfeito e maravilhoso. Grande és tu, maravilhoso és tu. Tá? Meu amado, querido Deus. Um abração, Deus te abençoe.